Caríssimos irmãos, com alegria mais uma vez aqui com você para meditarmos a palavra de Deus. Esse sábado, depois das cinzas, estamos no início da quaresma e a palavra de Deus nos convida a nós vivermos um caminho de conversão. Todos somos pecadores. Todos fomos resgatados pelo sangue derramado por Jesus na cruz. O relato do evangelho de hoje nos traz o testemunho de conversão de Mateus. Mateus era um coletor de impostos e Jesus se aproxima de Mateus e o chama a segui-lo. E aquele homem deixa o seu ofício, aquela condição inclusive que o fazia estar em uma situação de pecado, para a partir daquele momento seguir Jesus e mudar a sua vida. Um detalhe interessante que nos versículos posteriores vai nos dizer que Mateus convida Jesus para estar à sua casa, para viver aquele momento de celebração, de encontro, aquele momento de celebração da sua conversão. E com ele, algumas pessoas, dentre elas pecadores, e os fariseus e escribas se escandalizam, porque Jesus não tem medo algum de sentar-se com pecadores. Jesus não tem receio algum de sentar na mesa com aqueles que estão afastados de Deus. E por que Jesus faz isso? Porque Jesus senta à mesa com os pecadores. Jesus senta à mesa com os pecadores porque o seu coração revela a ternura do Pai. O Pai que deseja que todos sejam salvos. O Pai que deseja que todos saiam da sua condição de pecado. O Pai que deseja trazer todos para a verdade, para o caminho da felicidade. Jesus se apresenta para eles como um caminho novo. Jesus não os acusa dos seus pecados, apesar de saber muito bem o que o pecado causa no coração do homem. O que testemunhamos no Evangelho de hoje, através dessa obra, dessa intervenção de Jesus na vida de Mateus e também na vida daquelas outras pessoas, é que Jesus quer sempre entrar na nossa vida para nos apresentar um caminho que preenche o coração do homem, que plenifica o coração do homem. Queridos irmãos, Jesus não nos acusa dos nossos pecados. Jesus tem para conosco sempre um olhar de misericórdia, um olhar de perdão, porque foi nesse sentido que ele derramou o seu sangue na cruz. Foi por isso que ele se encarnou. Foi por isso que ele entregou a sua vida na cruz, para nos salvar. Então Jesus, sim, entra na nossa casa. Jesus entra na nossa história, como entrou na história de tantos pecadores. Entrou na história de Zaqueu, entrou na história de Maria Madalena, entrou na história de Levi, entrou na história de Pedro, entrou na tua história, na minha história, para apresentar para nós que nele nós encontramos a felicidade que em nenhum outro lugar nós seremos capazes de encontrar. Então, queridos irmãos, supliquemos de modo particular ao Senhor que nesse tempo que nós vivemos, que é um tempo tão marcado por conversões, porque Deus nos convida a isso, a conversão. Nesse tempo onde a igreja nos convida a nós olharmos para dentro de nós, para que o Espírito nos ajude a mergulhar na nossa verdade, na nossa condição de pecadores, porque todos nós o somos. Nenhum de nós pode se arrogar no direito de achar que os outros são pecadores e que nós não somos. Mas ao mesmo tempo nós precisamos entender isso. Assim como nós, mesmo que já tenhamos iniciado um caminho de conversão, todos nós somos fracos e pecadores. Porém, também existem aqueles que são pecadores, mas que não querem reconhecer o seu pecado e querem viver uma vida de pecado. Querem continuar vivendo uma vida de pecado. Não querem deixar o seu pecado. Não querem fazer como Mateus, que saiu da coletoria de impostos. Querem permanecer em suas coletorias de impostos, na sua condição de pecado.
Na verdade, permanecer no pecado é não acolher o perdão de Deus. Por isso que nós precisamos retornar da nossa condição de pecado e voltar o nosso olhar para aquele que é a nossa salvação, para aquele que retira as barreiras, os muros, as resistências que existem dentro do nosso coração. As barreiras que existem em nós e que nos impedem muitas vezes de nós reconhecermos que necessitamos da sua graça. Quantas vezes iludidos por aquilo que o mundo nos oferece. Quantas vezes iludidos pelos sentimentos prazerosos que o mundo reserva a nós. Mas Jesus quer hoje nos dar uma experiência nova. Jesus quer fazer com que nós encontremos nele aquilo que realmente não passa, aquilo que é eterno, aquilo que nos faz plenamente felizes e sermos aquilo que somos e fomos criados para ser. Que Deus nos dê essa graça. Shalom. Se você quiser meditar os outros textos que nós disponibilizamos desde a quarta-feira de cinza até ontem, a sexta-feira, você pode procurar no canal, como também você pode procurar outros vídeos no canal. Temos diversos outros vídeos e coloque aqui embaixo nos comentários se você deseja que nós gravemos as meditações semanais. Nós sempre iremos fazer as gravações das missas do domingo, da quaresma, Páscoa, sempre o fazemos, mas queremos agora saber se você gostaria também de receber os vídeos referentes a esse tempo de graça, que é o tempo da quaresma. Deus abençoe. Shalom.